Eu não sei como é que tá aí pra vocês, mas aqui o clima tá quente, sabe, beirando o ardente. Eu sou a Bianca Camargo, psicóloga, pesquisadora e amante da cultura pop, e esse é a Psicologia em Cena. Um convite a olhar dialeticamente para as imagens e narrativas que nos cercam. Porque em uma sociedade capitalista, filmes e séries não são apenas entretenimento, porque eles produzem modos de sentir, pensar e existir. Então aqui eu proponho um espaço para a gente refletir criticamente sobre as formas de subjetivação que atravessam o nosso cotidiano por meio das telas. E hoje, para construir esse espaço, eu tenho uma convidada muito mais que especial, né? Dividir esse espaço de diálogo com ela. A Mari veio aqui para falarmos sobre rivalidade ardente e eu espero que vocês possam aproveitar o episódio, já avisando que não poupamos de spoilers sobre a série. Então, se você se importa com spoilers e não viu a série ainda, recomendo que possa voltar em outro momento. E espero que possam aproveitar um pouco desse momento de diálogo. Hoje estamos aqui num episódio sobre rivalidade ardente, com uma convidada especial, que a gente combinou que nunca vai falar o nome em inglês dessa série. Será apenas rivalidade ardente. E Mari, se apresente, conta um pouco de você. Oi, eu sou a Mari. Eu criava conteúdo na internet sobre cultura pop, no Homo é Pop Culture. Tinha um podcast onde Dona Bianca já participou algumas vezes, chamado Cautcast. Quem sabe um dia ele volta. Sou fotógrafa, gosto de séries e homens pegando no taco. Finalizou da melhor forma possível. E como foi pra você a série? Como foi sua experiência? Eu descobri a série pelo Instagram, fui pesquisar o que era, o que estava acontecendo. E aí eu comecei a assistir quando estava no terceiro episódio lá nos Estados Unidos e no Canadá, né? E aí eu assisti de formas talvez não tão legais assim. E me apaixonei. E foi engraçado porque como tava no terceiro episódio, eu tive que esperar os outros três, né? E aí os três primeiros episódios são um pouco mais sexo, vamos dizer assim. Por mais que tenha muito da trama e, né, do drama, também tem bastante sexo. E é nos outros três últimos episódios que a gente consegue entender mais toda a situação ali daquele casal principal. Então foi muito interessante, tanto essa diferença, né, entre as duas partes da série, quanto descobrir até esse nicho que é o romance, que eu não sou tão fascinada assim. Romance hétero de filmes, eu não sou não sou a pessoa que curte tanto, então foi bem legal. Eu descobri uma série que você chora, mas você não fica deprimida, deitada no chão em posição fetal no final. É importante, eu acho que isso para as nossas vidas, principalmente no momento atual que estamos vivendo. Quando eu estava assistindo a série, eu tive uma impressão, assim, logo nos primeiros episódios, assim, nos 3 primeiros. Gente, isso aqui tá muito cara de uma fanfic hot. Eu sinto que eu estou assistindo uma fanfic hot. E não era que era mesmo? E não era que era, menina? Que coisa! Mas é mais ou menos, porque é um smug, né? É assim que eu acho que o pessoal chama. E tem gente que fala que o primeiro livro foi feito era uma fanfic de Capitão América e Soldado Invernal, mas ela não é, na verdade, a autora, ela escreveu o livro, transformou em uma fanfic meio que para ver como as pessoas iriam reagir e depois voltou à ideia original do livro. Então, é uma fanfic, pero no mucho. Pero sí. É uma fanfic só pelo esporte mesmo, sabe, só pela É. roleplay de: "Ah, vamos brincar de Uhum. fanfic, mas a gente volta pro outro lado Exato, exato. também". E eu achei isso muito gostoso, assim, quando eu estava assistindo, né, de ter nossa, passei assim, sou aquela pessoa que passou a adolescência inteira lendo fanfic hot. Então, assim, ó, Uhum. tudo que estava em destaque na cultura pop virava uma fanfic hot, né, todas as fandoms ali, tinha fanfic hot sobre tudo, todas as séries, todos os filmes, diva pop.
Então, assim, né, adolescentes que cresceram nesse contexto, sabe o tanto que ver isso numa série, principalmente quando traz tanta representatividade assim, o tanto que isso mexe com a gente também, né, nesse lugar de tanto nostalgia, né, tanto de ver representações que normalmente a gente não costuma ver. E inclusive eu chamei a Mari porque foi ela que me viciou nessa droga. Foi ela que me apresentou a série. E é uma droga 100%. Você ainda demorou pra assistir essa série, porque eu já tinha te indicado ano passado, tá? E você me enrolou pra começar a assistir. No começo, eu não sei se eu te recomendei quando já tinha acabado a série, porque é isso, tem essa diferença entre a primeira parte e a segunda, né? Eu coloco muito a série como essas duas partes, 3 episódios e 3 episódios. E aí, quando você começa a assistir, é muito simplesmente uma fanfic hot, assim. E aí, só mais pro final que você começa, tipo, ah, não, eles são muito apaixonados e tal. E quando você reassiste com um novo olhar, você percebe isso desde o começo, mas no começo você só pensa que é uma fanfic hot, assim mesmo. E aí eu falei, putz, será que a Bianca vai me achar muito esquisita por ter recomendado ela uma coisa que é, tipo, simplesmente só sexo? Porque muita gente fala, né, que é tipo, ah, é um pornô, praticamente é um pornô. E não é, gente, desculpa, pornô não tem essa qualidade, não tem essa qualidade. Exatamente. A cena que mais me ganhou, que eu falei: "Ok, eu não quero parar de assistir essa série", foi a cena do primeiro episódio da academia. Aquilo é muito mais sexual do que muita cena de sexo que eu Uhum. já vi no cinema a minha vida inteira, sabe. Eu amei eles suando ali, gemendo um do lado do outro, e Uhum, até uhum, então eles uhum. nem tinham se pegado ainda. Eu vi aquela cena, eu falei: "Ok, me ganhou nesse momento". E eu Sim. adoro séries e filmes, assim, que trabalham essa questão sexual, assim, sem nem levar ainda para o sexo, sabe. Eles vão construindo a tensão sexual bem antes mesmo da cena do sexo, vão Uhum. construindo os pequenos detalhes, né, então você vai entrando no desejo deles, o que a série constrói muito bem, sabe. Acho que quando eles se pegam, assim, você já tá quase explodindo também do outro lado, você já tá: "Pelo amor de Deus, se peguem". Sim, é muito isso. E isso, né, tem essa tensão sexual e além de ser muito bem trabalhado a sexualidade deles desde o começo, o tesão deles, o desejo deles, é uma série muito bonita, é uma série muito bem filmada, é uma série muito bem iluminada. O criador, o diretor de fotografia, eles tiveram tanto cuidado em fazer uma série que não só fosse romântica, fosse romance, fosse sexo. Eles se preocuparam tanto em ser uma produção muito bem feita, com muito simbolismo, com muitos detalhes que você só consegue pegar depois de assistir muitas vezes e assistir em câmera lenta, sabe? Eu brinco muito que essa série é 100% o oposto do que a gente tem hoje na produção, que é essa, vamos dizer, eu não gosto de falar assim, mas é essa emburrecida na cultura pop, né, e no entretenimento no geral. Tanto que existe a fala do CEO da Netflix que fala: façam coisas que as pessoas não precisam estar prestando atenção para assistir. Então você precisa sempre estar descrevendo tudo o que está acontecendo, você precisa explicar a coisa 15 vezes, porque a pessoa está olhando no celular e ela não está prestando atenção no que ela está assistindo. E Rivalidade Ardente é o oposto, se você não presta atenção no que está acontecendo ali, você perde detalhes muito importantes para a história, e quando você começa a prestar atenção em detalhes na história, você acha situações e coisas minúsculas que você fala: "Gente, isso faz todo sentido, isso é incrível para a história, isso enriquece muito tudo que a gente tá vendo". E enquanto as pessoas estão assistindo séries no velocidade 2 na Netflix, tem fã assistindo a série em partes minúsculas, com um zoom no máximo, em slow motion, sabe. Existem trechos da série que as pessoas colocam em slow motion, que é tipo: "Repare neste detalhe", aumentam o volume em programas de som para
perceber o ator falando tal coisa que você não consegue ouvir se você só assiste a série normalmente. E falo assim: "Gente, as pessoas estão muito loucas com essa série", porque ela é uma série que colocaram crack nela, de alguma forma eles colocaram crack nessa série pra gente ficar desse jeito, mas são esses detalhes, assim, que as pessoas estão devorando, elas estão muito loucas em ter cada vez mais informações sobre a série, e isso é muito legal, tipo, eu acho incrível como uma produção, como uma pessoa que trabalha com isso, como uma pessoa que consome muita série, isso é muito fantástico de ver que isso faz sucesso ainda, as pessoas ainda querem assistir isso, as pessoas ainda querem qualidade nas produções. Diferente do que a gente vem assistindo até hoje, assim, nos últimos anos, Uhum. né. Não, e a sensação que eu tive assistindo essa série é que, assim, se você não prestar atenção, meu querido, tem alguma coisa muito errada com você, porque não é possível. A série me prendeu ali, sabe, não tem como você não prestar atenção, tanta tensão sexual que tem entre os 2. E não só isso, acho que todo eu assim, eu não tenho interesse por basicamente nada do universo da série, assim, dessa questão do hóquei, não sou muito fã também de romance, né, e assim, se a gente parar pra pensar, esse é um romance, assim, bem mamão com açúcar mesmo, sabe, aquele tipo de romance que a gente já tá cansado de ver, a gente já viu 300 vezes a mesma história, de olha, rivais se apaixonaram e tudo mais, e de alguma forma eles conseguem pegar essa mesma história, mamão com açúcar, que a gente já tá cansado de ver, e trazer de uma forma que é cativante. E eu acho que isso é interessante, sabe, de pegar públicos, até de pessoas que nem se interessam tanto por aquele universo, mas de cativar esse interesse, né, de fazer com que você gente, eu adorei, assim, as cenas que antes do jogo, eles estavam, aquecendo ali, né, que eles deitavam no chão Aham. lá, né, no gelo pra jogar, e eles faziam um puta movimento pélvico antes de jogar e eu: "Gente, isso é normal no hóquei", sabe, as pessoas fazem movimentos pélvicos, assim, pra aquecer, como E assim? sim, eles Então fazem, o melhor é assim, isso, eles eles fazem. fazem. A autora falou: eles são gays, eu vou fazer uma história gay". É muita loucura. É engraçado, porque tem uns comentários na internet que é tipo: "Eu gosto de Rivalidade Ardente, porque eu terminei a série sem saber absolutamente nada sobre rock que eu não sabia antes". Porque é isso, você não sabe, você não tem informações de rock, você não o que que ele é? Não sei. Qual é a posição dele? Não sei. Eu não quero saber, não é esse o interesse que a gente tem. A posição dele eu sei, é passivona. E essa posição que eu tô interessada em saber. Então, assim, muito obrigado, Rivalidade Ardente, por me Exatamente. entregar tudo que eu queria saber e tudo que eu queria e precisava saber sobre o hóquei. Exatamente. E, assim, é muito interessante, principalmente, eles terem pegado o hóquei, né, como o esporte ali que o cenário que se passa, toda a trama, porque, assim, poderia ser em qualquer outro esporte, Uhum. mas no hóquei acho que traz ainda mais representatividade, porque é um esporte que a regra dele é ser um macho escroto. Aham. Assim, não tem regra no hóquei. O hóquei é ser agressivo, né, se a gente parar pra pensar, a regra dele é quem bate mais ganha, Uhum. sabe. E quem trabalha, quem tá ali jogando todo lascado porque apanhou no outro jogo, é também de certa forma visto como o cara que é mais forte, né, visto Uhum. como os homens machucados, né, dentro do esporte, eles têm essa coisa ali de se provar a masculinidade deles. Essa coisa de é o esporte feito eles correm atrás da bola com o taco ali pra disfarçar, mas na real é quase uma luta livre, se a gente parar pra pensar. Do tanto que a cultura do hóquei é muito Sim. violenta. É, tanto é que os jogadores de hóquei meio que se orgulham de não ter dente, sabe? Eles mostram, tipo, olha, eu perdi meu dente, eu uso prótese. Ah. E isso é muito um lugar de orgulho pros atletas. Então, assim, e é isso, tipo, enquanto a gente tem, sei lá, na corrida, você tem que ser uma pessoa mais magra, você tem que ter os músculos definidos, mas não ser grande, porque você precisa disso na corrida. Natação, a mesma coisa.
futebol, você precisa ter as pernas muito fortes, porque você tá correndo, você tá, né, fazendo um trabalho muito grande com as pernas. O rock você pode ser uma pessoa gorda jogando rock, você pode ser uma pessoa grande, você pode ser uma pessoa muito rápida, depende ali de onde você da sua posição, você vai fazer sucesso. Mas é isso, você não é eu vou talvez se alguém que gosta de rock ouvir esse esse podcast vai me matar, mas você não precisa ser um atleta para você jogar rock. Você só precisa saber jogar rock. Tipo, você só precisa bater na pessoa até ela bater na parede e cair no chão. É uma loucura muito grande, assim. E quero até tensionar um pouquinho, pra jogar hóquei, você não precisa nem saber jogar hóquei, você precisa ter dinheiro. Também. Porque, assim, é um esporte muito elitizado, né, já começa assim, esportes no gelo já são elitizados por razões óbvias. Mas o hóquei principalmente porque, assim, é muito caro, né, toda a roupa, o patins é caro, né, coisas que você precisa estar fazendo. Então, assim, por isso a gente vê um esporte tão desigual, assim. Vi muitas críticas, né, das pessoas falando: "Ah, porque na série só tem padrão". Gente, é uma série sobre hóquei, vocês queriam o quê? Sim. Vocês já viram jogadores de hóquei na vida real? Só tem É, padrão, sabe, é só exatamente. homem branco, cis, hétero, de olho claro, aquela coisa toda, assim, é padronizado demais, porque é um esporte muito elitizado, né, então a gente já tá pegando homens que estão nessa estrutura de poder, que eles têm dinheiro suficiente, né, pra poder bancar um esporte desses, e isso acaba também resultando na forma que eles lidam um com os outros, que é essa rivalidade tão grande, né, então acho que o título ter rivalidade no nome, até fiquei um tanto curiosa depois que eu assisti, né, que eu fiquei: "Gente, eu não senti tanta tensão de rivalidade entre os 2 especificamente", Uhum. sabe. E acho que isso foi intencional, assim, né, tipo, por mais que eles sejam rivais, assim, né, no jogo e tudo mais, entre os 2 não tem tanto essa tensão ali de rivalidade, mas no esporte tem. O Sim. esporte é basicamente, essa tensão da rivalidade, da masculinidade ali, de um homem poder destruir o outro pra conseguir se colocar como: "Não, eu sou macho de verdade, né, eu que sou o jogador aqui que tá entregando, que merece esse destaque". Então assim, é esse esporte que é o estereótipo dessa masculinidade tóxica que a gente tem. E eles tentam colocar os 2 como muito rivais, né, eles tentam, eles que eu digo, é a população ali na série, na ficção. Os fãs tentam transformar eles nesses 2 jogadores que se odeiam e que querem detonar um ao outro, e a gente fica vendo as pessoas comentando sobre isso, a própria mãe do Shane fala, tipo: "Ah, ele acha que ele vai ter mais gols do que você", e o Shane tá tipo: "Só tô pensando que eu peguei ele", sabe. Eu só Aí ela fala: "Fuck him", e o Shane dá um sorrisinho tipo: "Yes". I did. Eu amei essa cena. Pra mim essa cena é uma das melhores que tem, ele o sorrisinho dele. Então é isso, a rivalidade não é deles, a rivalidade é dos outros colocando neles enquanto eles estão preocupados em se fuder, literalmente. E acho que isso que mora a beleza, assim, da série, né, como que ela vai conduzindo, né, esses pequenos momentos ali, como que realmente a preocupação dos 2 não é em construir essa rivalidade, né, então isso vai muito contra essa cultura do rock que a gente vê ali, desse lugar da violência masculina, né, como topo, tanto até que tem muitas pesquisas que fazem, principalmente através do hóquei, né, sobre toda a cultura do vestiário, né, como que essa cultura ali que é, basicamente, se você não for esse homem que faz violência contra outros homens, contra mulheres também, né, você não é bem-vindo dentro daquela cultura. Então você precisa ser esse cara que repercute esse tipo de violência. Inclusive eu trouxe até algumas pesquisas aqui de alguns estudiosos que trouxeram uma perspectiva que eu achei muito interessante, que eles falam sobre a tríade da violência, que vai ser como que esses homens, eles acabam repercutindo a violência contra mulheres, contra outros homens e também contra si mesmos, né. Se eles estão colocando nesse lugar ali que jogar lesionado é uma forma de provar a masculinidade deles, é uma forma de violência contra si mesmo, é uma forma de autodestruição, né, então a série ela vai contra, né, toda essa perspectiva, tanto que quando acontece do Shane machucar em jogo,
né, tem toda aquela preocupação, né, o William vai lá atrás, e aí tem todo aquele momento de carinho deles, por mais que não pode, né, como tá no hospital, não pode mostrar, tem que ser aquela coisa bem escondida, bem dentro do armário, mas a gente vê que tem um carinho, né, então a série ela não trata da mesma forma que a gente vê, como que é na vida real tratado o hóquei, né, nessa masculinidade tóxica, nesse lugar ali mesmo de homens se destruindo e destruindo tudo em volta, e chamam isso de esporte e de cultura de esporte. Até na cena em que o Shane se machuca e o Ilya continua no rink, e os comentadores, né, da série começam a falar: "Nossa, o Ilya continua ali, ele tá preocupado". Aí eles falam: "Mesmo eles sendo rivais há tantos anos, ele não quer ver um jogador que eles, né, eles cresceram juntos no esporte, eles estão jogando sempre juntos, ele não quer ver uma pessoa que trabalha com ele se machucando". E os narradores, você percebe como eles estão achando tudo aquilo muito estranho, tipo, como quem apita? Qual é o nome de quem apita o jogo? Juiz? Treinador? Não O sei. juiz, vamos dizer assim, o juiz manda o William voltar, né, fala tipo: "Sai daqui, eu não vou te mandar sair daqui de novo". E todo mundo quer tirar ele do gelo, porque ele provavelmente, por ele ser o "rival", entre aspas, ele vai voltar a atacar o Shane, ou ele tá urubuzando ele, às vezes, enquanto o William tá literalmente preocupado, ele tá ali, tipo, pelo amor de Deus. E é até uma coisa que tem no segundo livro deles, né, no sexto livro da série. Não sei se a gente vai falar sobre o livro e a série, mas tem uma parte do livro do sexto livro que eles falam sobre isso, assim, como o Shane eles assistem essa cena juntos, né, eles estão assistindo um documentário sobre eles mesmos, sobre a rivalidade deles, e aí quando tem essa cena, o Shane olha para o William e fala: "Como eles não sabiam da gente nessa época? Porque olha como você tá olhando pra mim, sabe, você tem amor nos seus olhos, você não tá olhando pra mim como um rival. Como as pessoas não perceberam isso?". E aí o William fala: "É, realmente eu não sei". Porque é isso, a gente vê a preocupação do William no gelo, enquanto as pessoas estão falando, tipo: "Nossa, mas por que que ele tá ali preocupado com esse cara?". E é muito louco isso. E eu gosto muito, assim, né, como, teve algumas críticas, inclusive, da série e tudo mais, a forma que representou o sexo, né, pra além de ser só homens padrões, né, de colocar: "Ah, mas não é assim que gays transam". Gente, nenhum sexo no cinema vai Ai, reproduzir o sexo real, sabe. Aquilo é mamão com açúcar é. mesmo, em momento algum a série prometeu te entregar alguma coisa que não seja completamente idealizada, inclusive, né, até, todo o cenário, né, tudo isso que o mundo do Rivalidade Ardente traz pra gente, é uma reimaginação do que a gente tem, né, esse lugar, assim, se a gente tirasse todos esses aspectos tóxicos da masculinidade, a gente imaginar o que seria desse esporte, como que seria ali a gente ter pessoas, ter diversidade dentro do esporte mesmo, né, tanto que, por exemplo, a gente é um esporte que tem muita pouca diversidade, inclusive, se eu não me engano, foi em 2021 que o primeiro, jogador de hóquei assumiu, né, publicamente que ainda estava, né, sobre o contrato da NHL. Né, então foi ele que o primeiro, assim, gente, Uhum. 2021 era esses dias, sabe, foi a primeira vez que um jogador gay de hóquei pôde se pronunciar, né, que tomou coragem de se pronunciar no meio de todo esse contexto que ainda é muito, violento, né, por mais, assim, que a própria liga costuma fazer várias campanhas, né, de conscientização contra a masculinidade tóxica, de conscientização contra a violência, a gente sabe que isso fica muito mais no discurso do que né, de colocar na prática, que a gente vai vendo ali que na prática tá sendo basicamente a mesma coisa, sabe, é homens competindo na masculinidade deles, e isso ficou muito claro pra gente agora nas Olimpíadas de Inverno, né, que acho que deu bastante coisa, acho que Sim. Mari pode contar pra gente um pouquinho mais. Durante as Olimpíadas de 2026, os times dos Estados Unidos, o time feminino e o time masculino ganharam o ouro, né, então eles foram campeões das Olimpíadas, e aí a gente tem logo em seguida uma cena
do diretor do FBI dentro do vestiário masculino, comemorando, e aí ele liga para o presidente Trump, e aí tem o vídeo da ligação, ele e no viva voz falando: "Ah, parabéns, e vocês vou chamar vocês para virem aqui na Casa Branca para, né, comemorar, para vocês comerem alguma coisa, e eu vou precisar chamar o time feminino, ha-ha-ha, porque senão eu vou sofrer o impeachment", e aí todo mundo ha-ha-ha-ha-ha. E eles não se importaram tanto em rir, quanto não se importaram em postar isso na internet. Foi orgulho para eles, o presidente dos Estados Unidos, que já é problemático ao extremo, fazer um comentário desses e todo mundo dando risada, e eles postaram isso na internet de boaça, assim. E aí ninguém pediu desculpas, o time feminino foi convidado, mas recusou. O time masculino foi para a Casa Branca fazer essa ceninha, alguns jogadores recusaram, mas enfim. E aí a gente tem o detalhe que o time feminino foi ouro olímpico em 2018 e prata em 2022, que foram os últimos 2 jogos, né, enquanto o time masculino não ganhava o ouro desde 1980. Então, assim, o time feminino é muito melhor, desculpa. Enquanto isso, elas estão sendo menosprezadas, sabe. E as pessoas estão felizes por isso, elas estão orgulhosas por isso. Elas acham que essa piada é uma piada legal de ser contada e de ser postada. E aí os fãs ficaram indignados, porque eles poderiam estar aproveitando tudo que a série trouxe para eles de público, para mudar, para mostrar que não, eles são diferentes. E aí não, eles em alguns meses falam, jogam tudo que a série mostrou no lixo e falam: "Não, a gente vai continuar sendo esses babacas machistas e a gente vai continuar tendo esse ambiente tóxico dentro do nosso esporte e foda-se". E aí, quando eles perceberam que eles fizeram uma merda, eles convidaram os 2 jogadores, menos problemáticos, né, que são os gêmeos Hughes, que é o Jack e o Quinn, para participar do Saturday Night Live com o Connor Story, que é o Ilha, e aí ele tem que dividir o palco com esses 2 jogadores, e pelo menos eles colocam também as 2 jogadoras femininas, a Hillary e a Meghan Keller, pra fazer uma piadinha de tipo: "Ah, era pra ser só nós 2, mas a gente decidiu chamar os meninos também". E aí todo mundo dá risada, só que em momento algum os homens falam alguma coisa. Eles dão os trabalhos para as mulheres, eles dão o trabalho para o Connor fazer esse meia culpa, mas em momento algum são os homens que chegam lá e falam: "A gente foi babaca", sabe. Eles só ficam rindo, eles só ficam do lado dando risadinha. E é isso, a gente vai continuar dando trabalho para a minoria, entre aspas, fazer, enquanto os homens continuam fazendo a bosta que eles fazem sem Uhum. nenhuma Sem nenhuma repercussão. consequência também. É isso, o homem sai impune de qualquer tipo de violência. Não só sai Nada, impune, como nada. é cultivado, né, colocado ali para os homens, para eles serem quanto mais violentos possível, assim, né. Sim, E vale lembrar também, né, que a série passa num contexto de Canadá, né, do hóquei canadense, e no Canadá, inclusive, só foi ter um time, nacional, né, um time reconhecido feminino em 2024, há 2 anos atrás. nossa. Pra gente ver o tanto que a exclusão das mulheres, né, no hóquei é muito grande, né, uma violência, assim, que é muito nítida da gente perceber como que é esse lugar ali tido como masculino, de representar essa masculinidade que não abre espaço para qualquer tipo de diversidade, né, sem falar o tanto que é majoritariamente 100% do time todo branco, né, a gente não Exato. vê, é muito raro, assim, já teve campanhas, né, várias campanhas de diversidade dentro do hóquei, mas a gente vê majoritariamente um time branco ainda hoje, né. Exato. E é muito interessante, aí eu vou citar de novo, o sexto livro, da série, dos 6 livros eu só li 3. Eu li os 2 primeiros, que é o do Kip e do Scott, o segundo, que é o do Ilha e do Shane, e o sexto livro, que é do Ilha e do Shane de novo, que é 2 anos depois da primeira temporada da série.
E a gente vai ter nesse livro mais desse contexto do rock, assim, a gente vai ter, o presidente da NFL falando com eles, e sendo muito homofóbico, a gente vai ter um treinador negro falando como é difícil para ele, como foi difícil para ele ser um dos primeiros jogadores negros da liga. Então a gente vai ter um pouco disso mostrado na segunda temporada, né, e no segundo livro dos 2. Porque é isso, assim, a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar apagado, a gente não pode romantizar o esporte, porque por mais que a gente veja aqueles 2 e se apaixone por eles e fique: "Ai, como é bonitinho o tratamento dos amigos dele", não é a realidade. Infelizmente, a gente está vendo, se a gente estiver vendo alguma realidade, que no caso a gente obviamente tem, jogadores gays e queers num geral, eles são uma minoria e eles ainda vivem no armário, assim. A gente também nem sabe se eles não estão sofrendo uma violência interna, porque a gente não tá vivendo a vida deles. Então, assim, romantizar o esporte definitivamente não é uma coisa que a gente pode fazer nessa série e no nosso na nossa vida em geral, assim. A gente vai ver muito disso na próxima temporada com esses novos assuntos surgindo, assim, eu acho muito legal. Inclusive, como você falou, né, que a história é muito Mamão com Açúcar, é muito um romance que a gente viu milhões de vezes, e os livros são muito assim também. O primeiro livro é um livro fraquíssimo, o Keep e o Scott, e eles seguem uma narrativa muito óbvia, e os 2 primeiros livros seguem a mesma narrativa muito óbvia, tanto que tem muitos paralelos entre a história do Scott e a história do Ilha, deles serem órfãos, deles, né, crescerem num meio que sozinhos e tudo mais. Então, eu vejo muito paralelo entre todos os personagens e entre as histórias deles. Mas o sexto livro, você percebe um crescimento muito grande da Rachel como autora, ela se torna uma autora muito mais detalhista, e a história é muito diferente dos outros livros. Tanto que eu não quis eu não tive interesse em ler os outros 3 livros, porque eu imaginei que fosse ser exatamente a mesma narrativa, assim, porque é sempre 2 casais se conhecendo, e aí tem toda a dificuldade, e muda, né, o nome, muda a posição dos personagens, muda a profissão de um dos personagens, muda sempre uma coisinha ou outra, mas a narrativa vai ser sempre a mesma, essa dificuldade deles saírem do armário, a dificuldade de serem homens, diferentes da masculinidade. Então, eu falei: "Eu não vou ler o mesmo livro 5 vezes". E aí, eu tive que ser convencida a ler o sexto livro, porque falaram: "Não, é diferente assim, E aí eu fui ler e eu percebi que o Jacob Tierney, que é o criador da série, trouxe muito do sexto livro pra primeira temporada, assim, até na personalidade dos 2 personagens principais. Porque por mais que a gente tenha toda aquela questão do Shane e do William no primeiro livro, né, eles, né, as cenas são muito parecidas com o livro e com a série, mas a gente não tem tanto da personalidade deles, desses detalhes de como o Ilha tá sofrendo, de como o Shane tem a questão do autismo, que não é diagnosticado. Então, tudo isso é muito mais óbvio no sexto livro do que no segundo. Então eu até me atrevo a dizer que o Jacob se apaixonou pela história do sexto livro e quis fazer a série a partir dessa história do sexto livro, sabe. E aí ele mostrou o começo do relacionamento deles, mas a partir da visão desses personagens no sexto livro, assim, porque e até os atores, assim, você vê como o Connor e como o Hudson traz muito da emoção dos personagens do sexto livro, assim, da paixão dos 2 um pelo outro, do sexto livro, que a gente não tem no segundo livro, que é o
o original e é o que a gente foi baseado pra assistir pra primeira temporada. E eu aconselho muito você a ler que você vai chorar, assim, você vai chorar. Amiga, eu lia chorando a cada capítulo, eu parava e eu falava: "O que tá acontecendo?". Tem muito sexo também, mas meu Deus. E aí no final você não fica deprimida, é bom também essa É parte. isso, né, é chorar e sentir tesão, né, já diria Pablo Vittar. Já É, diria eu Pablo tenho Vittar, vontade é de isso. ler os livros também, né, depois de assistir a série. Eu não sabia nada, sabia zero coisas, assim, nem que era uma série de livros, né, e contextualizando, né, uma série de livros chamada Game Changer, da Rachel Reid, né. E eu não conhecia exatamente nada, né, sabia que saiu a série e é isso, depois que eu assisti a série que eu fui entrando um pouquinho mais no universo, né, aquela coisa ali, eu acho muito curioso sobre todo o fenômeno que virou a série, sabe. Eu vejo muitas notícias já o sucesso inesperado, gente, inesperado da onde? Uhum. Colocou todo esse universo ali que a gente já tá acostumado a ver de enemies to lovers, aí você coloca um bando de homem padrão gostoso pra se pegar e tá falando que é um sucesso inesperado. Quem que não quer ver objetificar homem branco? A gente tá aqui é pra isso, a gente tá aqui pra objetificar homem branco. Então, assim, Calma, espera que o Hudson não é branco, é espera. Vou verdade, é brigar. verdade. Espera lá que mas grande maioria da série é a gente tá lá objetificando os homens brancos da série. E Sim. assim, né, da gente pensar o tanto, assim, que a série mobilizou as pessoas, né, assim, eu adoro ver os vídeos das baladas colocando no telão, assim, cenas da série, todo mundo vibrando, todo mundo gritando, porque, assim, a série ela me deixou com um misto de sensações, né, de, assim, várias cenas de sexo, aquela coisa hot demais, e ao mesmo tempo, me pegou muito num lugar muito sensível de ver uma outra perspectiva de histórias que a gente tá acostumado a ver sobre casais gays, né, assim, acho que pessoas LGBTs ali que foram, crescendo ali nos anos 2000, anos 90, a gente tá acostumado a ver tragédia atrás de tragédia, né. Era um ou outro romance que no final terminavam juntos, né, que não terminava em tragédia, em sofrimento. Então, pra gente ver uma outra leitura, né, sobre essas histórias, pega um lugar muito sensível, né. Até eu lembro de quando minha irmã estava ali na adolescência, eu assistia alguns filmes LGBTs com ela e tudo mais, e eu sempre morria de chorar com o final feliz. Assim, até hoje, eu sempre morro de chorar. Eu vejo gay feliz, eu tô chorando. Aí ela me perguntava, ela tipo: "Nossa, mas, por que que te traz tanto choro, assim, né, o que que acontece?" E aí eu falava: "Poxa, porque parece que é uma realidade que foi negada por tanto tempo, sabe, que ainda é negada, né". Eu acho assim, a gente que vive numa bolha LGBT, às vezes a gente esquece que o mundo é extremamente homofóbico, e a gente quando a gente lembra disso, Uhum. a gente quer esquecer de novo. E isso toca num lugar muito delicado, sabe, desse lugar que parece que a felicidade não foi feita para corpos LGBT. Né, parece que a felicidade foi sempre esse lugar, assim, de punitivismo mesmo, como se as pessoas tivessem que pagar por ser LGBT. Você tem que sofrer o resto da sua vida, você tem que abrir mão de tudo na sua vida. Isso eu tô falando de sofrer até em carreira, né, até, por exemplo, fora do âmbito relacional, né. A gente vê aí pessoas que são LGBTs que ou têm que passar a vida inteira dentro do armário, né, como a gente vê muitas das vezes ali dentro do rock, e a série apresenta isso pra gente, ou muitas vezes a pessoa tem que quando ela tem o risco dela ser empurrada do armário também, ela é empurrada do armário contra a sua vontade, e aí ela tem que se provar ser um profissional 4, 5 vezes melhor para tentar, de alguma forma, dar uma contrapartida, né, aquele: "Eu sou LGBT, mas eu consigo entregar um trabalho melhor", né, então e essa realidade é uma coisa que pega muito pra quem tá vivendo a realidade LGBT. E assim, acho que o fato, né, essas críticas que as pessoas trouxeram, né, uma série mamão com açúcar, não tem nada demais. Eu acho que quando uma série traz uma reimaginação da nossa sociedade como ela tá apontando que tem algo muito ruim na sociedade que a gente tá vivendo. Ela tá apontando que tem Sim. algo insuportável na realidade que a gente tá vivendo, ao ponto da gente ter que imaginar uma outra coisa
tão insuportável que tá vivendo viver aqui, sabe. Então pra mim, Rivalidade Ardente saindo nesse momento político inclusive, né, que Sim, que ela veio à tona, ela representa muito isso, ela representa uma saída, um respiro, né, quase um momentozinho que você tem de alívio, sabe, no meio de políticas ali do ICE que a gente vê rolando nos Estados Unidos, extremamente violentas, desumanas, todo aquele horror, o circo de horrores que tá acontecendo naquele país e que ele coloca outros países também pra passarem pelo mesmo circo de horror, é assim, absurdo. Então se a gente não imaginar uma outra realidade dentro dessa que a gente tá vivendo, é muito difícil continuar nela e continuar com esperança, né. Então eu gosto da capacidade que essas séries, né, que são Mamão com Açúcar, que é isso mesmo, pode entregar pra gente de voltar a sonhar, sabe, voltar a ter sim. esperança, voltar a olhar para as coisas de uma outra forma, né, de uma outra perspectiva, de ver que a felicidade LGBT é possível sim. Né, então e sem falar que une demais, a comunidade, sabe. Eu tô adorando, assim, como Uhum. que festas, né, e tem toda essa cultura da gente fazer festa por causa de uma série, sabe. Então, por mais vezes a gente possa fazer isso, sabe. Eu vejo que a comunidade LGBT, a gente se alimenta muito da cultura pop. Por mais que a cultura pop tenta majoritariamente apagar a comunidade LGBT, né, e tudo mais, e eu acho muito importante também, né, uma das críticas que tem sido feita à série, sobre, pessoas queer interpretando pessoas queer. Porque até então os protagonistas não revelaram, né, a sua sexualidade, inclusive falaram que preferem não falar sobre. Acho que foi só o ator Scott, né, que falou É. que é bissexual assumido. E assim, é uma parte muito importante mesmo a gente pensar que é importante ter pessoas queer interpretando pessoas queer. E toda a construção da série também veio de uma pessoa queer também, né, quem fez o roteiro, né, quem fez a construção, a direção, foi o Jacob Turney, e ele é um homem assumidamente gay, e ele traz muito essa visão também. Então eu acho importante, assim, a gente acaba agindo muito por essa cultura do cancelamento, né, de: "Nossa, vamos Com cancelar a série, isso e aquilo". Gente, tem muita coisa que a gente tem que andar muita estrada ainda. A representatividade não tá do jeito que a gente gostaria, tem muita coisa pra melhorar, mas tem muita coisa sendo feita que algum tempo atrás a gente nem imaginaria que estaria acontecendo também, sabe. A gente nem imaginaria ver uma série dentro do hóquei, que é esse esporte tão masculinista, esse esporte tão tóxico, retratando a homossexualidade de uma forma tão tão gostosa, sabe, uma forma, assim, que não é estereotipada, não é colocada nesse lugar de masculinidade tóxica, muito pelo contrário, assim, eu adorei como que nas primeiras vezes que eles transaram, eles foram devagar. Primeiro, foi só um Uhum. boquete, né, foi essa coisa ali: "Ah, você tá pronto, você não tá". Uma série sobre homens transando, discutindo consentimento. Ali: "Olha, Nossa, você tá sim. pronto", o consentimento, o desejo, isso sendo construído aos poucos, né, não precisa ser aquela coisa que a gente olha para o masculino hegemônico que é pautado na violência, que é pautado na opressão, né, que o sexo precisa ser muito violento. Lá, assim, quando eu vi as cenas eu falei: "Ok, eu tenho certeza que essa cena foi escrita por uma mulher, olhando para o sexo entre 2 homens", porque assim não dá pra gente imaginar fora desse quesito. Mas assim, é olhar com outras lentes mesmo pra gente já não correr para o lado do cancelamento, porque é uma coisa que tem acontecido muito inclusive nas redes sociais, né, as própria alguma parte da fanbase, é ficar dando hate nos atores, né, jogando assim por toda essa questão de: "Ah, porque vocês não representam e tudo mais". Gente, pelo amor de Deus, primeiro que ninguém tem que ser forçado a sair do armário, se for a questão de alguém ali ser queer, né. Então, a gente acaba criticando a violência, mas a gente repercute essa violência também nesse tipo de discurso, sabe, se tudo for pra lógica do cancelamento, né, enfim. Então eu acho que é extremamente cabível a gente trazer críticas, né, falar assim: "Olha, nossa, tem só representação de homem padrão ali, nossa, isso é paia mesmo, porque a maioria das pessoas não se vê representada naquilo", né, a gente trazer: "Ah, pode ter uma a escala maior de atores queer e tudo mais", são pautas que a gente tá sempre trazendo,
mas a gente não traz isso nas costas de um cancelamento, a gente não traz isso com base, né, nesse discurso de ódio, nesse discurso que vira violência também e assim, é contra a própria comunidade também esse tipo de violência, né. É, e assim, vou voltar para o que você estava falando no começo, que é a questão da representatividade LGBT, de ser uma representatividade que sempre foi muito triste, porque a nossa história é muito triste, a nossa história é uma história de luta, é uma história de sofrimento, então a gente tem a crise da AIDS, a gente tem todo o movimento Stonewall, a gente tem muita dor e muito sofrimento até hoje, a gente ainda tá lutando pelos nossos direitos, por poder viver, por poder continuar vivo, assim, porque as pessoas LGBTs ainda estão sendo mortas. Então, é uma vivência de muita dor. As pessoas, preferem ter filhos mortos do que ter filhos LGBT, sabe. A gente tem muita dor no nossa na nossa comunidade. Mas é isso, mostrar que a gente ainda pode sonhar, a gente ainda pode ser feliz, mesmo que seja na nossa bolha, mesmo que seja ainda no mundo de fantasia, porque a gente não consegue ter tudo isso ainda, infelizmente, tão palpável, de uma forma tão palpável, mas isso muda a nossa história, isso muda as nossas referências, porque muita coisa que a gente vê também da dor quando, por exemplo, pais descobrem que seus filhos são queers, por muitas vezes tem violência, mas muitas vezes a gente vê os próprios pais tendo medo da violência que aquele filho vai sofrer. É tipo: "Tudo bem, eu te aceito, mas eu tenho muito medo do que pode acontecer". E toda a raiz é de você pode não se mostrar tão gay para você não sofrer essa violência, que é uma violência. Óbvio que é uma violência, mas as pessoas estão tão preocupadas com o filho não apanhar na rua, que ele prefere ser violento com o próprio filho falando: "Não seja tão gay assim", do que aceitar que o filho possa apanhar na rua. Então, ter essa representatividade de amor, de aceitação, acaba sendo benéfico para nossa sociedade, para nossa comunidade num geral. E aí quando a gente traz isso como a discussão dos atores serem ou não queer, é isso. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que é preconceituosa, que é homofóbica. Então, esses atores podem estar negando sair do armário ou negando o seu queerness para não sofrer o que eles podem sofrer em Hollywood. Eles podem perder papéis por se assumirem gays, bissexuais, queer no geral. E aí a gente também tem que falar sobre a questão de das pessoas não aceitarem que eles são 2 homens que se amam na vida real. Os atores já declararam várias e várias vezes como a amizade deles se tornou muito intensa em pouco tempo. O Connor vive falando como o Hudson é a alma gêmea dele, tipo, não uma alma gêmea romântica, mas uma alma gêmea de alma mesmo. "Você faz parte da minha família de alma", ele fala. E como a gente tem que aceitar que isso não é um romance, que eles não estão falando dessa forma para ser um romance, porque tudo sempre tem que estar nessa caixa de ou você odeia aquela pessoa ou você é o namorado dela. E aí a gente volta pra Uhum. pra masculinidade tóxica. Os homens não podem se abraçar sem se pegar. Tipo, é isso que a gente quer? É essa representatividade que a gente quer? A gente quer homens mais sensíveis, a gente quer homens que demonstram amor um pelo outro, ou a gente só quer romance? Ou a gente só quer 2 homens se beijando? A gente só quer o amor romântico, a gente só quer as pessoas se gostando quando elas são um casal, do modelo que as pessoas aceitam que eles sejam, ou a gente quer amor de verdade, ou a gente quer carinho de verdade, ou a gente quer representações saudáveis pra gente levar pra nossa vida. Porque aí a gente tem o Hudson, que é um cara que usa, roupas transparentes, agora ele tá usando numa das últimas festas que ele foi, ele estava de lace. É um cara
que não tem a masculinidade tóxica, a masculinidade violenta que a gente vê, e tem uma namorada. E aí as pessoas não aceitam que ele tem uma namorada, porque se ele é dessa forma, ele tem que ser gay. Ele precisa assumir que ele é gay. E ele não pode nem ser bissexual, ele não pode ser nem queer, ele não pode. Ele precisa ser gay. E o Connor precisa namorar com o Hudson, porque não existe na fantasia dessas pessoas um outro relacionamento. E aí as pessoas atacam o François, que é um ator bissexual, porque ele não pode estar no meio desses dois, porque eles são perfeitos um pro outro, e o François, e aí as pessoas começam a pirar demais e transforma o meio, a nossa comunidade na numa comunidade tóxica. E aí a gente fala: "O que que a gente quer, afinal de contas? A gente quer ser feliz ou a gente quer só colocar as pessoas nas caixinhas que a gente precisa colocar as pessoas?". E aí eu tenho muita questão também, questões pessoais, por ser uma pessoa não monogâmica, por ser uma pessoa que tenta desfazer essa ideia do amor romântico, torcendo pra eles ficarem juntos pra sempre na série, sabe, tipo, olhando pra eles falando: "Sim, é isso é lindo". E aí eu penso: "Não, espera, isso é problemático, calma, calma". E aí eu fico nessa dualidade comigo mesma pensando, sobre ciúmes, sobre possessividade, sobre todas essas questões, ao mesmo tempo em que eu tô Exatamente. torcendo pra eles ficarem juntos e ninguém atrapalhar eles na série. Mas aí eu volto, tá, eu tô assistindo uma série, calma, calma, tá tudo bem. Exatamente. E eu acho que grande parte disso, a gente perceber a contradição na gente, sabe, assim, a gente vive num mundo extremamente patriarcal, que coloca o romance nesse lugar, assim, tão divino, né, de ser alcançado, e aí a gente foi criada nesses moldes. Então é claro que a gente vai assistir essa série, por mais que a gente tenha nossas críticas à monogamia, toda essa questão do romance, o tanto que não é, o tanto que é idealizado, né, não é nada real. Ao mesmo tempo, a gente quer sonhar, de certa forma, com aquela coisa que a gente aprendeu com o que que é o sonho, na verdade, né. Tanto que, assim, tem se a gente parar para olhar em todo o boom que trouxe da cultura da comédia romântica, do romance ali nos anos 90, anos 2000, foi uma época que a gente estava entrando, né, no capitalismo tardio, né, em toda essa coisa absurda que a gente está vivendo hoje, então a gente está claramente todo mundo em sofrimento, não tem uma pessoa que eu converso que tá bem nos dias de hoje, e a gente tem que ter alguma válvula de escape. E acaba Uhum. que o amor supriu esse espaço. O amor romântico, ele ficou nesse lugar ali de você pode não sonhar com sua casa própria, porque você tá vendo que você não vai conseguir, você sonha com amor. Você pode não sonhar com seu emprego perfeito, porque você descobriu que vocação não é o que vai te garantir o emprego que você goste, não vai te garantir não ter sofrimento no seu trabalho. Então, pelo menos sonha com esse amor. Então, assim, o amor parece que virou aquela moeda de troca universal e possível a todos. Para todo mundo, você não precisa ter boa condição financeira para amar, você não precisa ser padrão para amar. Então, assim, para todo mundo é possível. Então, se criou esse lugar idealizado, né, que se a gente quer ter uma fuga da realidade que a gente está vivendo, que não tá fácil, a gente já pula para esse lugarzinho do amor romântico. Já pula para esse lugarzinho do: "Ah, mas vou idealizar, mas quando eu casar, quando chegar esse momento ali". E aí a série traz muito dessa construção idealizada e que a gente sabe que é idealizada, mas ao mesmo tempo tem essa contradição mesmo, sabe. Eu acho que a contradição não é a gente anular uma dessas partes. O fato de se reconhecer, de tentar desconstruir a monogamia quando a gente chega num determinado momento da vida, é também reconhecer as raízes dessa monogamia dentro da gente. É também reconhecer o tanto que isso ocupou um espaço muito grande durante muito tempo, né, e eu acho que vem muito disso também, da questão de aceitar as contradições, né, de olhar para essas contradições, toda a questão da masculinidade, né, que a gente estava falando, sobre como, assim, é terrível a gente ver como a masculinidade tá trazendo tantos prejuízos, mas tantos prejuízos pra gente enquanto sociedade, essa masculinidade tóxica, esse o patriarcado, o machismo. Porque a gente não consegue mais ver uma série, né, olha só, uma série sem virar um campo de disputa, um campo de
de ataque, e é exatamente a série que tá tentando desconstruir, né, essa masculinidade. A gente tá tendo uma gama de séries também que estão trazendo esse tópico. Outra que eu gosto muito também é a Ted Lasso, que vai trazer um pouco dessa desconstrução também da masculinidade, né. E eu acho essa visão Ai. tão interessante que eu espero que essas séries cheguem nos homens hétero também. Eu espero que essa série chegue nesse público que ela tá problematizando, sabe, pra ver que tem outras possibilidades de masculinidade, sabe. Acho que, assim, o que a gente deveria fazer nesse ponto, né, a gente percebeu, por exemplo, que Rivalidade Ardente foi uma Uhum. série, assim, que foi um estrondo entre a comunidade LGBT e entre mulheres hétero também. Mas, gente, ó, eu acharia o máximo se essa série ficasse popular entre homens hétero, sabe, pra gente ver, eh, outras possibilidades, que possam se enxergar como que essa masculinidade não só prejudica todo mundo em volta, mas também a eles mesmos, né. Até uma autora brasileira que ela vai trazer muito sobre isso, que ela tem um livro chamado O Poder do Macho, e ela vai falar sobre como que o patriarcado é prejudicial para o próprio homem, né, e ela traz muito nessa perspectiva de classe, né. Ela fala: "Olha, se você é um homem que tem que trabalhar, se você é um homem trabalhador, o que te estão colocando na questão do Uhum. patriarcado é só essa falsa sensação de poder para que você possa dominar uma outra pessoa para sentir como o homem burguês, né, que tem dinheiro, que se sente lá em cima. Mas na verdade você tá só prejudicando a você mesmo, né, tanto que ela traz ali 4 instâncias desse prejuízo, né, que ela fala que é o prejuízo econômico, porque se a gente tá falando de que o homem recebe mais que a mulher, então no núcleo familiar heterossexual, o que eles poderiam ter de uma renda maior entre 2 salários iguais, eles estão tendo uma renda menor, porque a mulher recebe menos. Então esse homem vai ter que trabalhar mais. Então esse poder que ele recebe por receber mais que a mulher, né, por ter mais salário que a mulher, automaticamente é um poder que é anulado, porque ele tem que trabalhar mais para conseguir ter mais dinheiro, para conseguir bancar aquela casa. Então a violência que volta contra ele também. E além de tudo isso, assim, né, ela traz que como que essa visão do patriarcado vai trazer uma divisão da classe trabalhadora, assim, como a gente tira o olhar do inimigo, assim, o inimigo, né, é quem tá lá em cima lucrando com o nosso sofrimento, literalmente, né, quem assim, existir gente, eu acho que existir uma pessoa bilionária é um absurdo tão grande de ter uma quantidade de dinheiro que a pessoa pode gastar com o que quiser todos os dias, que esse dinheiro nunca vai acabar. E assim, ninguém se torna bilionário com base em trabalho. Ninguém se torna bilionário trabalhando. A meritocracia não existe. Sim. Se alguém se tornou bilionário foi porque teve muita falcatrua aí no meio, teve muita exploração do trabalho alheio aí no meio, e assim, o que a gente tá contra são essas pessoas que já estão lá em cima num conforto de vida que é inimaginável para nós, e para eles continuarem nesse conforto, eles precisam precarizar cada vez mais, explorar cada vez mais a vida de quem tá embaixo. Então, assim, o inimigo é esse, não é o patriarcado cria essa ilusão de como se fosse homem contra mulher, né, enquanto a gente, enquanto classe trabalhadora estivesse unidos, né, tivesse nesse lugar ali de: "Não, a gente tá lutando por uma causa que abrange todo mundo, abrange tanto o homem quanto a mulher", então o patriarcado ele cria essa ilusão, né, de como não, o inimigo do homem é a mulher, então ele precisa oprimir, ele precisa sair por cima, ele precisa usar desse poder dele, né, esse poder que é fictício, porque na verdade ele também está sendo massacrado pela própria opressão. E ao mesmo tempo a gente vê, né, o tanto que já é mais falado, né, toda a questão da pressão social, do sofrimento masculino, né, dessa coisa toda de que homem não pode sofrer, de que homem não pode chorar, ele tem sempre que ser muito másculo, tem que mostrar essa força, né, predatória de um jeito muito específico. Isso traz um empobrecimento tão grande na vida afetiva e emocional do Sim. homem, sabe, que a gente tá ali cansada de ver, tanto que assim os homens não têm repertório emocional para falar sobre as próprias questões, sobre Uhum. falar sobre os próprios sentimentos, né, então acho que trazendo isso até para o contexto da série, uma das cenas que eu achei mais incríveis, assim, foi no momento ali que o Ilya vai falar em russo, né, o que ele tá sentindo pelo Shane. E aí ele: "Ah, eu não sei como falar isso", ao mesmo tempo mostra, assim, como que ele não teve condições de lidar com os próprios sentimentos durante a vida, né, porque ele também foi uma pessoa que a vida deu condições,
de se embrutecer, né, ele teve que se embrutecer pra lidar com a vida, e ao mesmo tempo ele tem esse lado dele que fica um tanto apagado de: "Eu quero falar sobre os meus sentimentos, quero falar sobre minhas coisas, mas eu não sei como, eu não sei nem falar colocar isso em palavras em inglês, então eu vou tentar falar do jeito que eu consigo ali", e ele fala em russo, e é um monólogo tão maravilhoso. Sabe, uma coisa tão libertadora, né, de ver um homem bancando o seu sentimento mesmo, de: "Não, tô apaixonado, eu não sei o que que eu vou fazer com isso", né, de se colocar nesse lugar também. Então acho que a nossa questão, a nossa luta para que essas séries também chegam nesse lugar onde a gente tá tanto criticando, né, não é a gente colocar, a gente já tá reconhecendo que essa masculinidade, essa heterossexualidade é violenta, é opressora, e ela tá aqui porque ela vem de uma estrutura, né, ela não vem individualmente de uma pessoa, né, então a questão não é cancelar, não é colocar ali: "Não, mas vamos nutrir ódio e não conversa de forma alguma com heterossexuais", aí eu tenho minhas questões, mas é da gente pensar quais são as pontes também, de que forma que a gente pode estar mostrando outras perspectivas de masculinidade, né. Fala: "Olha, tem essa daí, que você prejudica todo mundo e você mesmo, mas olha todas essas outras possibilidades de masculinidade que você pode viver também". E a série mostra muito a falta de comunicação deles no começo, né, como eles só conseguem se comunicar através do sexo, eles só conseguem se relacionar através do sexo. E tem a cena do Ilya fazendo discurso em russo, e tem o começo do 5º episódio com a Rose e o Shane conversando, em que a Rose tem que segurar na mão dele e falar: "Amigo, você é gay", e ele falar: "Caramba, eu sou gay!". E ele muda a partir daquele momento, tanto que existem vários criadores de conteúdo que falam que destrincham a série, né, tem, diretora de fotografia que fala muito sobre a questão da fotografia da série, mas tem uma diretora, roteirista, que ela fala também sobre a linguagem, né, tanto o que a gente está vendo, quanto o su as sutilezas da série. E ela fala sobre como o Shane se transforma a partir daquilo, quando ele descobre que ele é gay, quando ele descobre que ele pode ser gay, quando ele eu acho que um dos momentos mais fantásticos para ele, acho que foi quando ele assume que ele prefere ser o buraco do que e ela fala: "Nossa, Amo. isso foi a melhor coisa que um namorado gay meu já falou". E ele fala: "Espera, você já teve namorados gays?" E ela fala: "Claro, eu vim do teatro, 80% dos meus ex-namorados foram gays". E ele fala: "Caramba, eu não sou o único". E aí ele consegue descobrir isso, e aí ele vira o caçador, né, que é ele muda de roupa, ele contrata uma estilista e ele vai pra cima do Uhum. Ilha, que aí a gente tem a cena dos 2 no bar durante o All-Star Game, que ele tá totalmente diferente, e ele senta do lado do Ilha e ele fala: "Você é meu, esse macho é meu, eu vou pegar este macho pra mim". E aí a gente tem uma cena em que o Ilha tá totalmente triste ainda por quando o Shane abandonou ele, né, que foi um momento de muita, um momento de muita franqueza dele, que ele tinha acabado de ter uma ligação super difícil com a família dele, e aí ele senta no sofá, traz o Shane pra ele, e eles começam a se pegar, e ele fala pela primeira vez o nome do Shane, e o Shane fala a primeira vez o nome do Ilha, e aí o Shane levanta e fala: "Não, eu não posso isso, eu não", e ele recusa todo aquele tudo aquilo que o William entregou pra ele, ele fala: "Não, eu não posso", e ele se afasta. E aí o William tá totalmente na cena do bar, tá totalmente descrente do relacionamento dos 2. Ele ainda viu o Shane com uma namorada, né, sendo esfregado na cara dele, e aí ele tá, tipo, ele passa vários minutos dessa cena sem olhar para o Shane.
E o Shane tá tentando. Ele vai trazendo todas as referências do último encontro deles. E, é quente aqui, né? Ah, e não sei o que, não sei o que. Ele traz a cerveja, né? Que é outro simbolismo das bebidas. Ele vai tentando trazer o William pra de volta, porque ele quer trazer o William de volta, porque agora ele tem essa coragem de se assumir pro William, e o William tá: "Não, eu ainda tô muito, muito machucado". E aí o William começa a perguntar: "E você tá sozinho?" E o Shane: "Ah, meus pais". "Tá, mas você tá sozinho?" E: minha roupa". Até a hora que o William vira pra ele e fala: "E você tá com a Rose?" Aí ele fala: "Não, não tô". E aí eles voltam a se olhar e eles voltam a se acei a querer um ao outro, né, porque até então o William não estava confiante. Aí a gente tem, essas 2 cenas, né, o Shane se descobrindo e tentando trazer o William de volta, e é quando eles voltam realmente, quando eles se aceitam, e é quando o Shane assume para o William que ele é gay, e o William tipo: "Ah, jura?" Porque para ele era óbvio. Ele aceitava que ele gostava de Uhum. mulheres e de homens, mas para o Shane é novo, para o Shane, além de tudo, ele é gay, ele é completamente gay, ele não é só um pouquinho como Não, não é só 50%, ele é eu 100% sou gay. 100% gay, eu tenho nojo de mulher. E eu amo como que a série traz, assim, a descoberta deles, né, todo esse lugar, assim, ao mesmo tempo que é muito espinhoso, né, porque tá lidando com uma vulnerabilidade num terreno que é muito é espinhoso mesmo, né, a gente tá falando sobre hóquei, toda essa cultura da masculinidade e tudo mais, por mais que na série ainda é muito romantizada, é muito idealizado esse lugar, mas a série ainda deixa claro, né, toda essa pressão ali que acho que assim, que na série já dói a pressão, imagina na vida real, sabe, que é 300 vezes maior, né, e Uhum, tudo mais. E aí a série vai trabalhando muito isso desse desejo dos 2 tanto explícito quanto implícito mesmo, esses jogos de olhares, né, que você estava falando, né, de como que eles se olham, de como que eles não se olham em determinado momento também. E a partir de um momento eles vão ficando incomodados, né, principalmente o Shane, de como que eles se comunicam só através do sexo, né, aquele momento que eles uhum. desabafam um com o outro. E aí tem um dos momentos que eles vão ficar e ele sai mega incomodado do quarto do Ilha, e ele manda uma mensagem, ele escreve uma mensagem pra mandar pra ele que é: "A gente nem beijou", né, então ele começa a se Uhum. sentir incomodado por essa questão de eles estavam construindo, né, no início toda essa questão de ir mais próximo um do outro e de se conhecendo, por mais que só através do sexo, mas eles se conheciam em aspectos mais íntimos por estarem se permitindo só aquela relação, né, o fato deles estarem se permitindo essa relação já revela muito um do outro. Então, passou esse momento inicial e parou aí, não teve mais desenvolvimento, ficou só no sexo, começou a Sim. incomodar, né, ele já: "Espera, Uhum. mas a gente não tá tendo mais nenhuma troca, o que que tá acontecendo aqui? A gente nem beijou", né, então, eu gosto Uhum. muito de como que a série traz isso como incômodo para aqueles personagens, né. Porque eles estão lutando contra um apaixonamento, porque eles sabem que não vai ser legal pra ninguém, eles vão ter que lidar com muita coisa se eles se apaixonarem, mas chega um momento que só o sexo não é mais suficiente, né, só o sexo fica naquele Uhum. lugar ali de vazio, né, eles não sentem mais não tem mais o que conhecer da outra pessoa, não tem mais o que ir se ficar só naquele lugar do sexo, se ficar só naquele lugar raso, né. No sexo acaba ficando um lugar Sim, e é isso, né, a gente tem o Shane saindo do quarto do William falando: "A gente nem se beijou", logo em seguida a gente tem os 2 se pegando na casa do William e eles falando o nome um do outro, e aí o Shane regressa, né, ele estava pensando: "Putz, a gente nem se beijou", se bem que ele nem manda mensagem, ele só pensa, mas aí quando ele percebe que a coisa pode avançar mais, eles podem ter essa intimidade de falar o nome um do outro, que é muito louco isso, ele volta pra trás, ele fala: "Não, não, isso é demais pra mim", ele volta pra trás. E aí a gente tem eles voltando a ficar juntos, a gente tem a discussão dos 2 no quarto, que é quando o Shane assume que ele é gay, e ele fala: a gente é mais do que isso", e o William fala: "A gente não pode ser mais do que isso".
tanto por eles serem rivais no jogo, quanto por ele ser um homem russo. Ele não vai poder voltar para a Rússia, e a família dele tá lá, o corpo da mãe dele tá enterrado lá, ele não vai poder voltar para o país dele, tipo, ele pensa muito nisso e é uma coisa que o Shane não entende, porque ele não é uma pessoa que vive num país absurdamente violento por ser quem ele é. E aí a gente tem o Ilha percebendo isso, porque até então ele estava tentando ficar aberto para a situação e voltar a dar uma chance para o Shane, mas aí quando ele percebe isso, ele volta atrás, porque é uma coisa que a gente não tem na série, que a gente tem no livro, é que quando o Shane se machuca e tá no hospital, a ideia do Ilha é terminar com o Shane. Ele ia terminar com o Shane naquele encontro que eles não tiveram, porque o Shane se machucou. Então eles têm o acidente do Shane, e aí ele vai encontrar o Shane no hospital, pensando: "Essa é a última vez que a gente vai se ver, eu vou interromper essa situação, esse relacionamento aqui". E aí o Shane chama ele pra ir pra cabana, ele fala: "Aham, tá bom, tá bom". Mas já pensando: "A gente nunca mais vai se ver, a gente não vai ter mais esse relacionamento". E aí, ele vai voltar pra Rússia, provavelmente ele vai voltar para os Estados Unidos e pra América Central depois, mas ele vai voltar pra Rússia, uma coisa que ele não queria fazer, mas por isso, pra ele se afastar do Shane. E aí a gente tem o Scott e o Kip se beijando, e aí é o momento do Ah, Ilha falar: "Ah não, eu posso ter isso, eu posso ser feliz com ele, eu posso dar uma chance pra gente", que é quando ele assume, ele liga para o Shane e fala: "I'm coming to the cottage". Então a gente tem momento esses épico. muitos momentos deles indo e voltando, indo e voltando. E aí quando a gente tá na cabana, eles estão juntos finalmente pela primeira vez, e na primeira vez que eles estão se beijando, o Shane se afasta e fala: "E se a gente ser sincero um com o outro? E se a gente se comunicar? E se a gente falar quando a gente gostar um do outro, quando a gente estiver feliz um com o outro?". E logo em seguida eles acordam juntos, pela primeira vez, tipo, podendo acordar juntos, e a primeira coisa que o William fala é: "Eu gosto de você". E aí é a partir disso que eles começam a se assumir um para o outro e admitir que eles gostam um do outro, e aí é maravilhoso. Ai, que lindo. Ai, sim. Gente, o episódio do Kip e do Scott não tá escrito tanto que eu chorei. E também dá um salto quantitativo, porque quando mostra a história do Scott e do Kip, ainda tá naquele momento de desenrolar entre o William e o Shane. Então, assim, vai e não vai, aquela coisa ali, tem um tesão, mas eles não se entregam. E aí chega, Uhum. rompe totalmente com essa história, deixa a história assim, em espera. E aí o episódio vai trabalhando só esse outro casal que de primeira, assim, já vai e se entrega, né, enfim. Que tem não de primeira, né, tem aquele receio, né, mas aí por todo o sofrimento também, né, que o Kip estava passando, por ter que manter segredo e tudo mais. E a gente vê o tanto que cenas assim, né, de ver celebridades ou pessoas que têm, né, uma grande influência pública, quando elas se assumem, quando elas fazem um ato assim, elas mudam totalmente uma sociedade, né, nem que seja numa microação, elas estão fazendo uma mudança ali, porque as pessoas que estão assistindo também veem como potencial, elas veem como uma estrutura possível para elas também, né, como a série foi uma ferramenta que fez isso também, né. Muitas pessoas, né, aconteceram assim de se assumir por conta do fenômeno da série, né, enfim, então a gente vê, né, por mais que, é só uma ferramenta cultural, não é só uma ferramenta cultural que está inserida dentro de uma sociedade extremamente específica, né. E até você trazendo isso do sofrimento do William por ele ser russo, né, e tudo isso, eu acho que foi uma sacada bem interessante da série, de trazer um personagem russo, por mais que eu acredito que não foi por isso, né, acho que deve ter sido muito mais pela Guerra Fria e, enfim, rivalidade entre norte-americanos e a Rússia e tudo mais. Mas, assim, a Rússia ela vive num contexto político que é extremamente opressor para a comunidade LGBT.
Né, então assim, da gente pensar que foi retrocesso atrás de retrocesso nos últimos anos lá. Em 2013, eles colocaram a lei antipropaganda LGBT para menores de idade. E logo em 2022, essa lei, que antes era voltada só Uhum. para menor de idade, voltou para o público geral, não era só mais considerado para menor de idade. Em 2023, teve a criminalização do movimento LGBT. Sabe, então a Rússia classificou o movimento LGBT internacional como uma Sim. organização extremista, né, que acaba ampliando todo esse clima de repressão e opressão ali de qualquer pessoa que se assume gay dentro do país. Então, assim, é um país que ele tem políticas extremamente opressoras e desumanas mesmo para a comunidade. Inclusive as pessoas de lá nem conseguem assistir a série por meios legais por por toda essa política, né, a série nem chega lá. E achei muito interessante de ver que todo esse cenário, né, de representar essa Rússia, de representar esse contexto, né, por mais que não seja diretamente, ela teve acabou tendo repercussão também, por mais que não de forma legal, né, mas vários sites de avaliação de filmes e séries na Rússia, acabaram alegando ali, tanto que as pessoas estão empenhadas na Rússia a assistir essa série, sabe. Então assim, a gente perceber que um produto cultural, ele tem esse poder, né, por mais que assim, ele não vai mudar a realidade da Rússia, ele não vai mudar a condição opressora que essas pessoas estão vivendo, mas vai minimamente tocar em algum lugar, tocar nesse lugar ali da pessoa. Tem gente que nem eu, tem gente que tá passando por isso, sabe, disso que a gente precisa pra se unir enquanto comunidade. É muito do que você falou, né, a gente sofre muito sendo LGBT no mundo é extremamente homofóbico. Então se a gente não tiver uns aos outros, a gente não tem nada. A gente precisa desse senso de comunidade. A gente precisa saber que tem gente passando por isso do outro lado do mundo, tem gente passando por isso aqui do lado da minha casa, né, que enfim, a homofobia ela tá aí de uma forma muito estrutural, né, então se a gente não se unir enquanto comunidade, enquanto uma classe, a gente acaba sofrendo esse tipo de violência isolado e totalmente sem esperança também, né. E eu acho que o Ilha ser um personagem russo não foi uma coisa tão sem querer, assim, por parte da Rachel, porque além de ser um esporte muito popular na Rússia, né, e dos atletas da NFL terem muitos atletas russos, ela escolheu colocar a história deles numa época em que batia com a data da Olimpíada que foi na Rússia, em 2014 foi a Olimpíada foi na Rússia, e foi logo em seguida depois da lei de antipropaganda LGBT ter surgido lá, Uhum. então toda a situação que eles passam ali na série, né, que tem um personagem que fala com o Shane: "Ah, o seu amigo é muito corajoso por estar aqui sendo quem ele é uma coisa que acontecia realmente, então ela traz essa representatividade pra gente com um olhar na realidade, né, então eu realmente não acho que foi só por ser Uhum. russo, pela Guerra Fria e tudo mais. Foi uma questão pensada ali, talvez. Eu vou dar esse crédito pra Rachel, eu acho que ela pensou realmente em 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 Justo. ser o Ilha ser russo nessa hora, assim. E essa construção, assim, dá ainda mais complexidade, né, pra gente perceber de como que a série, o livro, né, também foi, pensado, de como que ele foi construído. E eu gosto muito dessa complexidade da gente perceber que qualquer coisa que a gente assiste num momento histórico, com alguma coisa acontecendo de fundo, para que essa história possa existir, né. Porque, assim, se a gente não tivesse no mundo como ele Uhum, é hoje, extremamente homofóbico, provavelmente esse tipo de história nem teria tanta relevância que nem tem. Tem porque a gente vive nesse mundo de hoje. E isso dá muito, uhum. assim, a pensar mesmo, né, sobre como que tá trazendo essas narrativas de masculinidade, o que que a gente precisa ver no nas séries também, né, você faz questão de como que essa série, por mais que seja, assim, mamão com açúcar e que muita gente vai colocar até como fútil, né, ela traz Uhum. um desenvolvimento de personagem, ela vai trazer uma complexidade de personagem ali que vai muito além do que só aparenta também, né. E eu acho curioso, né, de estar colocando, assim, essa série
como fútil, de certa forma, porque é sempre quando é uma série voltada para o público feminino e LGBT, né, é incrível. Sim. Ninguém coloca Breaking Uhum. Bad como: "Ah, porque é uma série que é idealizada demais", né, claro, um professor vai largar tudo e entrar para o mundo do crime, assim, do nada, nem um pouco não é nem um pouco idealizado, né, isso acontece todos os dias. E então, Uhum. assim, a gente não vê sofrendo, assim, tantos ataques, né, de: "Ai, é só uma série, bobinha", quando é voltada para o público heterossexual, da masculinidade hegemônica. Sim, tanto é que você citou Breaking Bad e a série se tornou a segunda mais bem avaliada. O quinto episódio, na verdade, se tornou o segundo mais bem avaliado no IMDb, logo depois de Breaking Bad, sendo uma série entre 20.000 aspas, bobinha, mamão com açúcar. Mas porque é isso, Breaking Bad é o cara, é não sei o quê, o White é o ápice do homem absurdamente tóxico, né, ele se torna e mesmo assim ele é herói para vários homens heterossexuais, assim, né, os caras se orgulham de colocar a cara do Walter White com aquele chapéu dele, ele é o meu herói, ele é o meu modelo, e xingam a esposa dele, porque é isso, tipo, isso é totalmente aceito, as pessoas gostam de ver esse personagem, mesmo ele sendo mesmo a série tentando trazer, o oposto, é tipo: "Não, ele não é o herói gente, ele primeiro, olha a merda que aconteceu, porque a gente não tem um sistema de saúde público", Já pra começa aí, se começar. tivesse SUS nos Estados Unidos, a série não existiria. Vamos começar por aí. Segundo, não, ele não é o herói. Mas as pessoas, além de não entenderem nada disso, estão aplaudindo um cara criminoso, né? E aí, quando a gente coloca uma série bobinha, Mamão com Açúcar, um romance gay, como segundo mais bem avaliado num site importante como o IMDb, a gente percebe como a gente precisa dessas representações, a gente precisa dessas obras sendo feitas cada vez mais e sendo feitas cada vez mais com qualidade, com cuidado, com pessoas que amam aquilo, com pessoas que se preocupam com aquilo, com pessoas que querem mostrar arte naquilo, sabe? Não querem só ser uma série filmada da mesma forma. A gente precisa dar dinheiro, espaço e poder criativo para essas pessoas, porque é isso, o Jacob Tierney tinha a possibilidade de gravar a série com muito dinheiro pela HBO. A HBO chegou não sei se é a HBO, mas alguns canais chegaram a oferecer muito mais dinheiro do que ele teve, mas ele falou: "Não, eu não quero, porque vocês vão me podar aqui e ali, e eu quero ter poder criativo", e ele vai pra Crave, que é tipo uma emissora muito menor, uma emissora que poderia ter sido uma série só lançada no Canadá, mas ele falou: "Não, eu vou poder fazer o que eu quero fazer com a série, tendo muito menos dinheiro, mas tendo liberdade criativa", que é o que o artista precisa no final das contas, é poder fazer a arte do jeito que ele vê a arte, né. E ser também um homem gay, podendo mostrar esse lado em que aí eu vou voltar para uma parte que a gente estava falando lá no meio, no começo, né, que você falou que muita gente falou: "Ah, mas, a série não é sexo não é desse jeito", e o Jacob chegou a dar entrevistas falando: "Eu não tô fazendo um documentário, eu não vou mostrar ele fazendo a Xuca, desculpa, mas não é isso que eu quero mostrar". E a gente teve também Exato. um ator de uma série que foi uma série lançada na mesma época, que é o I Love LA, eu não lembro qual é o nome do ator, mas ele é um ator Uhum. gay e tem cena de sexo gay na série, e ele falou mal das cenas de sexo de Heated Drive, ele falou mal das cenas de Rivalidade Ardente. Fiz a besteira de tentar falar em inglês, nope. E aí
Aí a gente teve ele fazendo, porque aí o que aconteceu? Era uma série da HBO, original da HBO, que estava sendo lançada meio que ao mesmo tempo que Rivalidade Ardente nos Estados Unidos, Uhum. com uma cena de sexo gay, com um ator assumidamente gay, falando mal da outra série queer. E aí o pessoal caiu em cima, porque primeiro, a sua série não é tão boa assim, desculpa, mas eu tentei assistir, ela não é boa. Uhum, uhum. A cena de sexo é aquela coisa mais, genérica que poderia existir no mundo. E aí, pra tentar melhorar ali a situação do ator, eles colocam o Hudson fazendo uma participação durante um evento com o elenco de I Love L.A. Porque é isso, tipo, tá, vamos tentar fazer as pessoas assistirem essa série aqui que o ator fez uma cagada muito grande, que foi a mesma coisa que eles fizeram com os jogadores de hóquei no SNL. Então, assim, é uma repetição da mesma coisa, tipo: "Não, pelo amor de Deus, não". Exatamente. O ator, inclusive de I Love L.A. é o Jordan Firstman. Ele trouxe, assim, várias críticas, né, atacou a série até não poder mais, e assim, essa rivalidade entre as séries que estão sendo lançadas juntas, né, tem temas ali mais ou menos em comum, mas depois correu atrás, né, chutou o balde, depois foi correr atrás do balde Uhum, chutado, tirando foto ali com o Hudson, uhum. tirando foto com o elenco de Rivalidade Ardente, né, de: "Não, tá tudo bem agora, foi só um mal atendido". Ele até a forma que ele se pronunciou ali foi no Instagram, né, que ele colocou um stories falando: "Ai gente, eu sou só uma gay que fala demais e eu erro por falar Aham. demais". E foi isso, assim, foi mal, não quis atacar ninguém, eu só falo demais, esse é meu jeitinho. E ele voltou a fazer isso agora que teve, né, a Semana da Moda na França, e o Hudson foi levado, porque ele estava gravando a série nova dele no Canadá, e ele falou: "Não consigo sair daqui e ir pra França para participar do desfile da Balenciaga, para assistir o desfile da Balenciaga". E a Balenciaga falou: "Não, a gente vai te trazer num jatinho particular, você vai ficar 24 horas aqui, porque a gente quer você aqui". E aí eles sentaram os 2 juntos, sentaram o elenco de I Love L.A. e o Hudson juntos, e aí tem um momento em que o ator vira para o Hudson e fala: "E o que que você tá usando? Você tá usando Yves Saint Laurent?" E o Hudson fala: "Não, não tô usando". Ele fala: "Ai, eu sendo cancelado de novo, eu gay sendo cancelado de novo". Você fala: "Meu Deus, homem, você não aprendeu? Você por que você tá fazendo isso de novo com a sua carreira? Meu Deus do céu". Eu acho que ele entrou muito no personagem de I Love Muito. L.A. Assim, a série de I Love L.A. é só, assim, é pegar o podre dessas personalidades ali de Hollywood, desses pequenos influencers e mostrar, assim, o tanto que é podre mesmo, sabe, que as pessoas não fazem pela fama, de que às vezes são pessoas muito mesquinhas ali por trás. E, assim, o personagem dele é bem detestável, né, e ele entrou muito, né, tá parecendo o Timothy, não sabe sair do personagem. Uhum. E assim, eles tentam trazer isso tudo como uma forma de crítica, mas eles são insuportáveis, a série é chata, é tipo, meu Deus, eu não consigo assistir, é tipo, ah, é um sofrimento atrás do outro, é como os jovens falam, é um cringe atrás do outro, é tipo, é vergonha alheia, eu não quero ver vocês são chatos, desculpa, mas eu não consegui continuar a série. Acho que eu assisti 2 episódios e eu falei: não, não dá pra mim, não, não consigo, desculpa, não consigo". Eu assisti tudo, mas assim, nem pra ser uma série de vergonha alheia, sabe. E eu fiquei tão triste, Cara, porque eu amo a protagonista, eu amo Shiva Baby, o hum, papel que ela fez lá. Pra mim, aquele é o tipo de filme, né, que coloca uma vergonha alheia que constrói muito bem. Que você fica aquele humor ali de: "Meu Deus, que situação constrangedora". Agora, de Love and Lay é só: "Meu Deus, que situação constrangedora", que todos os personagens são extremamente insuportáveis, que todas as situações são extremamente insuportáveis, ao ponto de que isso aqui é intragável, não dá. Simplesmente não dá.
Ai, mas muita coisa, assim, né, sobre a série. É interessante a gente ver principalmente esse olhar dos artistas ali por trás, né, principalmente da Rachel Reid, como você trouxe que ela foi desenvolvendo e amadurecendo enquanto escritora também com a própria obra, né, interessante a gente perceber isso. E isso também foi um traço do Jacob Tremblay, né, que ele foi amadurecendo também, né, acho que foi eu vejo como ter feito Rivalidade Ardente como um grande sonho dele, né, ele Sim, antes trabalhava em codireção, numa série, assim, bem que eu nunca ouvi falar, né, dessa série, até conhecer ele, que é Letterkenny, que parece que ela é uma série eu não assisti ainda, mas ela traz uma cidade fictícia, né, chamada Letterkenny, que ali vai trazer algumas pessoas com bastante estereótipo de pessoas do interior mesmo. E dentre elas tem um protagonista que ele é o cara mais durão da cidade. E aí a série vai trazer esse estereótipo do cara mais durão, não como um reforço pra esse lugar, mas ela vai trabalhar na desconstrução dessas masculinidades, né, ela vai fazer uma certa sátira a esses papéis sociais, esses estereótipos, e uma sátira de mostrar o tanto que esse papel masculino do durão é totalmente performático, né, uma atuação que esses homens estão fazendo ali. Então eu vejo, assim, né, olhando para todo o currículo, né, que ele gastou ali com essa série, né, com todo o envolvimento dele, trouxe muita camada, né, trouxe muita bagagem para que ele pudesse estar desenvolvendo Rivalidade Ardente da forma que ele desenvolveu, que foi, assim, excepcional. Sabe, acho que trazer as masculinidades, trazer, um mundo, assim, para o romance, né, da forma que ele trouxe e com tanto envolvimento, né, de forma tão impecável mesmo, os diálogos, as construções de cena, a fotografia, né, os atores também, gente, eles têm tanta química. Pra mim eu não consigo sim, imaginar outras 2 pessoas daquele lugar ali. Tanta química, eles passam essa química pra gente, eles passam esse tesão, eles passam a vulnerabilidade também, né. Então eu vejo que é uma série que fala sobre o sexo entre 2 homens, que não tem espaço só pra essa suposta rivalidade, né, que eles deveriam estar desempenhando ou pra esse desejo, né, então já que a gente não quer se matar, a gente quer se comer. Não, tem a parte de querer se comer também, muito inclusive, adoro, mas tem a parte do: "Ok, chegou a hora de ser vulnerável, e a gente uhum, vai ter que bancar isso", né, então uhum. por mais séries que homens bancam a vulnerabilidade deles, sabe, assim, Sim. é uma coisa muito é tão gostoso quanto assistir eles se fudendo. Sim, e aí falando sobre isso também, que ele teve essa chance e ele vai ter outras chances agora, né, porque aí por causa do sucesso de Rivalidade Ardente, ele já foi chamado para fazer uma série sobre Alexandre o Grande e Aristóteles, baseado num livro, então pela Netflix, né, então vai ser um orçamento maior que ele vai conseguir ter. Sobre os atores, eram atores completamente desconhecidos, eles trabalhavam como garçom, eles estavam tentando, estourar aí há anos e anos e provavelmente não teriam a mesma chance se não tivesse sido uma série de baixo orçamento e tudo mais. E o Connor aprendeu a falar russo em algumas semanas, tipo, ele faz aquele diálogo todo sem falar russo de verdade, tipo assim, você percebe a vontade deles e de novo eu falo sobre o amor deles pra trazer aqueles personagens e fazer o melhor possível com um orçamento baixo, porque eles tiveram um orçamento baixo, né, em relação a outras produções. Eh e aí a gente tá vendo 2 atores que eram desconhecidos, eles tinham, sei lá, 5.000 seguidores, 10.000 seguidores no máximo, e agora eles já estão com mais de 3 milhões de forma orgânica. Eles não foi Hollywood que tentou fazer eles serem aquelas pessoas, Hollywood provavelmente tentaria abafar aqueles 2 se fosse qualquer outro caso, assim. Eles são o oposto do Timothée Chalamet, sabe. Eles se tornaram o que eles são por causa dos fãs, eles se tornaram grandes do jeito que eles estão crescendo por causa dos fãs, por causa da fanbase. Eh foi um crescimento absurdo. E além disso tudo, dos 2 casos,
Tem também o caso da própria Rachel Reid, que é uma pessoa que sofre de Parkinson, e ela não teve, ela não tinha acesso a um bom tratamento, e por causa da série, por causa do sucesso da série, ela foi chamada para fazer parte de um Sim. tratamento mega fodão, assim, da doença. Então, a gente vê, tipo, como é absurdo como a vida deles mudou completamente por causa de uma série que talvez muitas pessoas falariam que não faria sucesso, assim, né? Que é isso, você falar, óbvio que ia fazer sucesso, mas para as pessoas do meio, não. Tipo, pra quem coloca dinheiro, não. Ia ser. E o pessoal tava falando, não é possível que uma série dessa vai fazer sucesso, eu não vou te dar muito dinheiro. Vai com esses R$ 10 aqui, esse pão de queijo. Uhum. Faz uma série aí, fi. Falando nisso, eu amo a reação da Isabela Boscov a essa série. Ela Ai, eu não assisti ainda, meu Deus, eu preciso assistir. Ela fala com tanta paixão, sabe, ela já é essa pessoa muito carismática que ela fala com paixão que eu falo: "Tá me representando". E é muito isso, assim, eu gosto muito quando a gente tem esse tipo de fenômeno cultural, porque, assim, a gente tem vários fenômenos culturais, mas quando vem de Hollywood, majoritariamente são fenômenos que são criados, né, Sim. eles são criados para ser fenômenos. Então eles já são colocados ali, dentro de uma fabricazinha que gasta o triplo do orçamento só em divulgação, então, assim, não tem como eles não serem fenômeno. Então esse, ele teve que arriscar muito. Sim, ele Uhum. arriscou de fazer uma coisa ali sem estar do lado de uma grande empresa, né, então ele arriscou em nome da produtividade, da criatividade mesmo que ele pudesse colocar ali dele mesmo, da visão dele. Então a gente vê que foi uma coisa mais orgânica. Virou um fenômeno cultural porque tocou as pessoas, porque muita Uhum. gente ali estava, tão assim, comprometido mesmo com aquele papel, estava tão comprometido com o potencial da série, que levou a todo esse espetáculo que é hoje, sabe. Então pra mim isso é uma das coisas mais incríveis de ver, assim, de ver tomando espaço de coisas, assim, que poderia dar em nada, mas que viraram um grande fenômeno cultural, assim. Uma das histórias que eu amo por ter seguido um tanto essa lógica foi o que ganhou melhor animação, o Flow, no Oscar. Uhum. E assim, uma animação da Letônia, ninguém conhecia, aquela coisa toda, e virou todo um Sim. fenômeno, todo mundo ama o gatinho. E foi uma animação feita do zero, assim, num aplicativo que é gratuito para animar, sabe. Então você vê que Uhum. foi a paixão das pessoas e que, enfim, o trabalho, né, não no trabalho não se resume só em paixão, também tem muito trabalho, tem sacrifício, tem esforço, né, tem muita coisa ali atrás, que quando a gente olha para essa bagagem, né, essa bagagem de tantas coisas, conjunto de coisas que são reunidas em uma obra, deixa ela ainda mais especial, né. A gente não tá Sim. olhando para a obra isoladamente, a gente tá vendo uma série de pessoas que se esforçaram, que deram tudo de si, que deram seu trabalho e que conseguiram entregar uma coisa, ó, maravilhosa. Perfeita. Desculpa, mas pra mim essa Sim. série, assim, é 10 de 10, 11 de 10, 20 de 10. Sério, não só pela a gente brinca muito, né, dessa questão do sexo e do tesão e tudo mais. Para além disso, ela é uma série impecável. É uma série que, assim, já se tornou um fenômeno para mim, ela já se tornou uma das minhas séries favoritas, uma das minhas produções favoritas. E eu acho que é isso, muita gente precisa assistir, todo mundo precisa assistir. E assistir com o coração aberto, assim, sabe. Eu já falei com muita gente, tipo, a Aline, a nossa amiga, eu fiz ela assistir e ela falou assim: "Ah", quando ela chegou no terceiro episódio: "Gostei mais do episódio do Kip e do Scott", porque eu acho que teve isso, assim, os 2 primeiros episódios, como foi uma questão muito sexual e tudo mais, as pessoas não estavam se conect algumas pessoas não estavam se conectando tanto com os 2 personagens, era uma coisa muito mais tipo: "Ah, são 2 homens se pegando". E aí, quando a gente traz o Scott e o Kip, tendo toda a narrativa deles num episódio só, mostrando eles ficando juntos muito rápido e
e tudo acontecendo muito rápido, as pessoas se prenderam mais, porque aí a gente tem os outros 3 episódios contando o restante da história dos 2, e ela teve reações de outras pessoas na internet que foram a mesma coisa, tipo, a menina no primeiro episódio: "Ah, gostei", no segundo episódio: "Gostei", no terceiro episódio: "Gostei mais da história deles", e aí no sexto episódio a pessoa estava chorando: "Meu Deus, isso é perfeito". Porque é isso, a gente vai se apegando cada vez mais na história deles, assim, a gente vai se apaixonando cada vez mais por eles, assim, sem deixar de ser uma série com muito sexo e com sexo bem feito, porque aí a gente tem que Sim. falar também da coordenadora de intimidade, porque é uma coisa que eu tenho um asco. Teve a Nora, a atriz de Anora falou: "Ah, eu não quis coordenador de intimidade no set, porque aí não ia ser tão real, não ia ser, né, ia atrapalhar a nossa performance", e só isso me fez não sentir a menor vontade de assistir Anora, que foi um filme que provavelmente é um filme muito bom, ganhou Oscar, a caralho a 4, mas só por causa disso eu falei: não quero assistir, não gostei do que você falou". E aí a gente tem a coordenadora de intimidade de Rivalidade Ardente falando: "Vocês gostaram das cenas de sexo? É tudo mentira". Aquilo Totalmente. tudo foi milimetricamente pensado. Onde eles colocavam a perna, onde eles colocavam o braço, a hora que eles se beijavam, tudo aquilo foi coreografado. E a gente tem as cenas mais absurdamente sexy, mais absurdamente com tesão, mais absurdamente real, assim, você fica vendo eles se beijando pensando: "Caralho, eu quero muito isso". Então, assim, não, coordenador de intimidade, além de ser necessário para a segurança dos atores e de toda a equipe, porque caramba, a gente tá vendo 2 pessoas transando no meio de 30 pessoas, sabe. É um negócio que pode ser traumático e trazer gatilhos e todo o resto, assim, para muita gente, não só para os atores. Então, eles são é uma profissão necessária dentro do set, e as pessoas que falam que não é, que vai atrapalhar, que: "Ai, a minha performance tem que ser o mais real possível", tá falando muita besteira. Assim, tá falando muita merda e a gente precisa Sim. começar a falar sobre isso também. Tenham coordenadores de intimidade nos sets, pelo amor de Deus, porque se for bem feito, se for com pessoas que sabem fazer o trabalho, vai ser simplesmente o melhor sexo que você vai assistir Exatamente. na TV. Desculpa. E eu acho que já passou da hora das pessoas tirarem um band-aid de cinema não é realidade. É. Não é pra parecer real, não é assim, parecer real nossa, parece até demais o sexo deles. Sabe, mas não é real. E a Sim. graça, toda a questão ali, o universo que tá criando ali, ele tem tanto apelo por não ser real mesmo, Uhum. sabe. Então, assim, pra gente deixar de lado, assim, tirar esse band-aid logo e aceitar que é isso, gente, é performance, É assim como a performance. masculinidade hegemônica também é uma performance e muita gente não tirou esse band-aid ainda, né. Exato. Então, assim, quanto antes a gente aceitar isso, mas dito isso, dá uma chance pra Nora. Tá bom, vou tentar, vou Eu tentar. eu sou eu sou muito defensora de Anora e acho que, assim, ele recebeu um hate, assim, muito indevido. Acho que Anora foi um dos poucos filmes que conseguiu trazer uma perspectiva de classe pra um tema, assim, que normalmente não entra perspectiva de classe de maneira, ó, maravilhosa, mas esse é assunto pra outra conversa. Tá bom, a gente faz um episódio sobre a Nora no futuro. Já tá deixando promessas aqui. Promessas, promessas. Mas é isso, Mari. Obrigada pela participação, obrigada por hoje. Deixa suas redes sociais aí, faz uma publi do Caoticast para as pessoas ir lá ouvir o Caoticast também. Então é isso. O Cowdcast é um podcast que nós gravamos
principalmente em 2024, 2025, até 2026, por enquanto, não temos nenhuma pretensão de retornar, apesar da minha vontade muito grande, porque eu amo gravar podcast, eu amo falar sobre cultura pop, eu amo ter essas discussões que a gente teve hoje, que não é só sobre a série, não é só sobre a produção, é uma conversa. Desculpa, não sei, até me perdi aqui, mas desculpa, mas é uma conversa muito inteligente, tá, porque somos 2 mulheres muito incríveis, inteligentes e gostosas, desculpa. É demais. Eh mas e é isso, assim, falta a gente poder falar, sabe, assim, a gente dá tanto público, tanto palco para uma galera que não merece. A gente tem aí a comunidade Red Pill crescendo cada vez mais, então mulheres inteligentes e gostosas precisam falar e precisam ter palco cada vez mais. Então, criem seus podcasts, mulheres, falem sobre as coisas que vocês gostam, criem suas artes, falem sobre Rivalidade Ardente, falem sobre Bridgerton, falem sobre seus livros de romance, porque tudo isso é importante, porque tudo isso precisa ser falado. E aí, meu arroba é o Cautcast, também tem o meu arroba pessoal, que eu acho que ninguém vai seguir, mas é M_ASS. Também tenho um perfil novo onde eu tô ali pensando talvez em começar a criar mais sobre arte, e tem um produto de Rivalidade Ardente, que é o Arteira e Tal. Então, é isso. Me sigam aí se vocês quiserem seguir e acompanhem esse podcast maravilhoso dessa mulher linda, maravilhosa que eu amo. E assistam Rivalidade Ardente na HBO. Não estão pagando a gente, mas a gente faz propaganda mesmo assim. Se não tiver HBO, tem formas de assistir de outras maneiras na internet. Podem até falar comigo que eu mando o link. Sim, aqui nós temos links, tá bom? O importante é assistir, não importa onde, nós vamos fazendo a publicidade aqui pela série. A gente nem fez a aviso de spoiler no início do episódio, porque é isso, assim, sabe, a gente só estava marcando ali de falar sobre essa série já faz um tempo, porque eu e a Mari, que já estamos falando dessa série há tanto tempo, uma com a outra, e mandando meme, mandando vídeo, isso e aquilo. Então, assim, assistam, é uma Uhum. série maravilhosa. Obrigada pela participação, Mari. Obrigada por ter me chamado. Obrigada por quem acompanhou a gente até agora, compartilha nas redes sociais, né, vamos dar palco para 2 gostosas inteligentes que estão falando sobre séries de Isso. gostosos inteligentes. Então é isso, um beijo, até mais. Até.